O Iêmen tornou-se recentemente o novo epicentro das ações militares no Oriente Médio. Neste momento, forças da Arábia Saudita realizam fortes ataques aéreos a bases militares no Iêmen. Mas o interessante é que, literalmente 2 dias atrás, os sauditas atacaram as forças dos Emirados Árabes Unidos nesse país, que imediatamente anunciaram a retirada de suas tropas do Iêmen. E tudo isso soa muito confuso, porque no Iêmen também há forças apoiadas pelo Irã, que são os Houthis. Tairã é venenoso. Nestas imagens, caças da Arábia Saudita atacam um acampamento militar no Iêmen. De forma breve, um novo conflito está surgindo no Iêmen, já dividido pela guerra. As autoridades da grande e rica em petróleo província de Hadramaut, apoiadas pela Arábia Saudita, lançaram uma ofensiva na sexta-feira contra as forças do Conselho de Transição do Sul, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. O governo de Hadramaut pretende retomar os territórios ocupados pelos separatistas em dezembro. E neste episódio eu proponho discutirmos juntos o que está acontecendo hoje no Iêmen e como 3 países estão envolvidos nessa história: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. E por quê? No atual confronto, o principal objetivo de todas as forças em conflito é, basicamente, lutar pelos territórios ocupados pelos Houthis. E por quê? Independentemente de quem vencer, se serão os sauditas ou os Emirados, o Irã espera a mesma humilhação que sofreu na Síria. Ou seja, a força proxy deles será simplesmente abafada e destruída. Meu nome é Alexei Petty. Vamos entender juntos essa história confusa. Prometo que vou explicar tudo direitinho, mas antes de começarmos, peço que você deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito na divulgação dos vídeos no YouTube. Agradeço muito por isso e inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, nestes dias, a guerra voltou a explodir no Iêmen, e vou começar um pouco de longe. Em 30 de dezembro de 2025, a Arábia Saudita inesperadamente realizou ataques à cidade portuária de Al-Mukalla, no Iêmen. No início, não ficou claro por que os sauditas atacavam o Iêmen, pois antes haviam declarado que não participariam mais da guerra civil lá. E a China, só para lembrar, até ajudou a Arábia Saudita e o Irã a normalizarem suas relações, justamente porque os 2 países apoiavam lados opostos na guerra do Iêmen. E aí, de repente, surge a informação de que o alvo dos ataques dos sauditas eram 2 navios vindos dos Emirados Árabes Unidos, que trouxeram uma grande quantidade de armas e veículos de combate para as forças do Conselho de Transição do Sul, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. E então, o Ministério da Defesa da Arábia Saudita fez a seguinte declaração, abre aspas: diante do perigo e da escalada dessas armas que ameaçam segurança e estabilidade, as forças aéreas da coalizão fizeram uma operação militar limitada contra armas e veículos de combate descarregados dos 2 navios. No porto, os militares realizaram o ataque à noite para garantir que não houvesse danos colaterais. Logo depois disso, Ar-Riyad acusa os Emirados Árabes Unidos de escalada no Iêmen. Eles imediatamente negaram a acusação e, no mesmo dia, declararam que as forças militares dos Emirados Árabes Unidos deixariam completamente o Iêmen, mas desde então a guerra no Iêmen só aumentou. E aqui vamos destacar um ponto importante. Conselho de Transição do Sul, lembre-se dessa definição, são forças apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos. Conselho de Transição do Sul, Conselho de Transição do Sul. Esse mesmo Conselho de Transição do Sul declarou hoje que seus adversários realizaram ataques aéreos contra 2 bunkers militares, bases e o aeroporto na cidade de Siun. Em uma dessas bases, segundo o Conselho de Transição do Sul, 7 de seus combatentes morreram. Ou seja, embora todos os lados digam que estão tentando evitar uma escalada, o confronto no sul do Iêmen entrou em uma nova e perigosa fase. Os Emirados anunciaram na sexta-feira que concluíram a retirada de suas tropas do Iêmen. A retirada deles em 24 horas foi exigida há alguns dias pela parte das autoridades do Iêmen, apoiada pela Arábia Saudita. O governo dos Emirados declarou, abre aspas, os Emirados Árabes Unidos encerraram a presença de suas forças antiterroristas.
Continuamos defendendo o diálogo, a desescalada e os processos apoiados pela comunidade internacional como o único caminho confiável para a paz. No entanto, como observam agora os especialistas em Iêmen, a retirada das poucas unidades especiais dos Emirados terá pouco impacto na situação, porque o UPS não pretende ceder aos seus adversários e não vai abrir mão dos planos de recriar o chamado Iêmen do Sul independente. Vamos lembrar dos Houthis mais tarde. Lembro que a guerra civil no Iêmen, de modo geral, começou em 2014. No início, os Houthis, apoiados pelo Irã, tomaram grande parte do noroeste do Iêmen, incluindo a capital Sanaa. Já em 2015, uma coalizão de países árabes, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, lançou uma campanha militar contra os Houthis, com a intenção de ajudar as autoridades legítimas do Iêmen a retomar o controle dos territórios tomados pelos Houthis. O Irã, nesse período, apoiava ativamente os próprios Houthis, mas depois foi firmado um cessar-fogo e, nos últimos anos, a linha de frente permaneceu congelada. Mas a questão é que a Arábia Saudita e os Emirados apoiavam grupos um pouco diferentes no Iêmen. Seus objetivos pareciam ser os mesmos, mas mesmo assim, cada grupo sentia que tinha conquistado poder em suas mãos. E esse poder precisava ser usado. E então, em 2022, com o apoio da Arábia Saudita, foi criado um órgão de poder coalicionista chamado Conselho de Liderança Presidencial, que incluía diferentes forças que se opunham aos Houthis. Ou seja, foi uma união de todas as forças contra aqueles mesmos Houthis iemenitas. Parece que finalmente uniram todas as forças contrárias aos Houthis, apoiados pelo Irã. Mas os Emirados Árabes Unidos não ficaram satisfeitos com essa situação, porque essa coalizão foi criada pelos sauditas. E aqui nós fixamos em nossa memória a segunda definição, Conselho de Liderança Presidencial. Já temos o Conselho de Transição do Sul e o Conselho de Liderança Presidencial. No final, provavelmente por influência dos Emirados, essa coalizão logo começou a se desfazer. O Conselho de Transição do Sul faz parte formalmente dela. Assumiu o controle de um enorme território no sudeste do Iêmen e proclamou que agora o poder ali está sob sua proteção. Assim, o Iêmen já está dividido em 3 zonas de influência. Uma parte do país está sob controle do Conselho de Transição do Sul, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. Outra sob os Houthis, apoiados pelo Irã, e a terceira é o restante do território. Esses são os territórios que estão sob o controle daquele mesmo Conselho Presidencial que é apoiado pela Arábia Saudita. Assim, em 2 de dezembro de 2025, iniciou-se uma nova fase do conflito. O Conselho de Transição do Sul, que busca restaurar a independência do sul do Iêmen, lançou uma ofensiva no leste e rapidamente ocupou grandes territórios. Nas ricas regiões petrolíferas de Hadramaut e Mara, que são 2 províncias que juntas ocupam cerca de metade de todo o território do Iêmen, Hadramaut faz fronteira ao norte, no deserto, com a Arábia Saudita, e Mara, a leste, com Omã. O chefe do Conselho Presidencial, apoiado pela Arábia Saudita, Rashad Al-Alimi, declarou que a ofensiva do Conselho de Transição do Sul é uma rebelião e afirmou que as ações do Conselho de Transição do Sul ameaçam causar uma nova divisão no Iêmen. Aqui surge a pergunta: por que tudo isso interessa aos Emirados? Por que eles apoiam forças que apenas alimentam uma nova guerra no Iêmen? Para responder por que isso interessa aos Emirados, é preciso olhar o mapa. Atualmente, os Emirados Árabes Unidos têm acesso a portos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã, mas não têm acesso a portos no Oceano Índico. Assim, os Emirados Árabes Unidos, ao apoiar os separatistas do Conselho de Transição do Sul, GPIPS, querem, em particular, garantir para si o acesso a portos na costa do Oceano Índico. Eles estão dispostos a apoiar as forças do Conselho de Transição do Sul para que conquistem a maior parte do Iêmen, e assim os Emirados poderão obter controle total sobre os portos iemenitas. É tudo muito simples. Aqui, os Emirados encenaram um espetáculo relativamente barato ao retirar suas tropas do Iêmen diante das câmeras. Ficou bonito. Mesmo que os Emirados Árabes Unidos retirem todos os militares do Iêmen, nada mudará, pois continuarão apoiando as forças do UPS. Os Emirados Árabes Unidos nunca tiveram forças relevantes no Iêmen. Desde 2019, eles dependem das forças especiais e, principalmente, de uma rede de seus próprios representantes locais.
De fora do Iêmen, a fase atual do conflito é vista principalmente como o início de uma guerra por procuração entre duas potências regionais, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Mas aqueles que conhecem bem a situação no Iêmen já esperavam uma escalada há muito tempo. Especialmente por parte do Iêmen do Sul, ainda mais porque o Iêmen do Sul nunca escondeu seus planos. Eles querem simplesmente separar uma parte do Iêmen e colocá-la sob seu controle total. Basicamente, eles dizem, ouçam, os Houthis separaram e mantêm sob controle há vários anos, então nós vamos fazer o mesmo. Mas aqui surge um ponto muito importante. Qualquer força que vença no Iêmen neste confronto atual, com certeza vai passar a combater os Houthis, que são apoiados pelo Irã, que agora está muito enfraquecido. Por que eu digo isso? O fato é que, repito, em dezembro, o Conselho de Transição do Sul assumiu o controle de duas províncias no sul do país, que antes eram administradas pelo governo iemenita reconhecido internacionalmente. E então, um pouco mais tarde, quando eles tomaram esses territórios, o chefe do Conselho de Transição do Sul, Aidarus Kazem Abdulaziz Azubeidi, declarou diretamente: ouçam, nós tomamos esses territórios. Agora é hora de iniciar a operação contra os Houthis, que controlam o norte, inclusive Sanaa. Será que o Irã conseguirá ajudar os Houthis? Provavelmente não, pois o próprio Irã enfrenta grandes problemas. Em resumo, agora está acontecendo uma disputa de fato entre os sauditas e os emiradenses pelo controle do Iêmen. Por mais estranho que pareça, vou usar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.